Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. Continuando o assunto de reforma íntima, vamos falar um pouquinho do que o Evangelho nos diz sobre reforma íntima. Está lá, a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Ou seja, fazer o bem e não fazer o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal da conduta, mesmo para as menores ações. E está lá no Livro dos Espíritos, na introdução 6ª, que fala sobre o resumo da doutrina dos espíritos. Nessa introdução do estudo da doutrina dos espíritos, resumindo as suas bases fundamentais, Kardec, no final do item 6º, expõe que os espíritos nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem, que desde este mundo se liberta da matéria pelo desprezo para com as futilidades mundanas e o cultivo do amor ao próximo, se aproxima da natureza espiritual. E que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante viola a lei de Deus. Eles também ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos nada pode estar escondido. O hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas serão reveladas. Que a presença inevitável e em todos os instantes daqueles que prejudicamos é um castigo a nós mesmos, reservado. Que nos estados de inferioridade e de superioridade dos espíritos, correspondem a penas e alegrias que nos são desconhecidas na Terra. Mas ele nos ensina também que não há falta, nem faltas intermináveis, que não possuem ser apagadas pela expiação. O homem encontra o meio necessário nas diferentes existências que lhe permite avançar segundo o seu desejo e os seus esforços na via do progresso em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. O que nós aprendemos com tudo isso é importante nós sintetizarmos, que constitui precisamente o roteiro do que diz lá no Livro dos Espíritos sobre a nossa doutrina espírita. De início, procuramos evidenciar, trazendo aos níveis do consciente as manifestações características da nossa natureza animal, os vícios e os defeitos que denotam a predominância no nosso corpo. Depois, o conhecimento das virtudes, que nos libertam pelo seu cultivo, das futilidades mundanas e nos predispõem a exercer o amor ao nosso próximo, desenvolvendo assim a nossa natureza espiritual. Os meios práticos para exercitarmos as nossas faculdades nos esforços que nos permitam progredir em direção à perfeição é o que vamos falar, que é a necessidade
imperiosa de nos tornarmos úteis em todos os sentidos, levando a nossa contribuição ao próximo, cultivando o verdadeiro espírito de caridade desinteressada, que é o que devemos fazer. São esses os meios necessários que desejamos assim para nós, para a nossa melhora, para o nosso crescimento. As bases da transformação íntima estão no que Kardec diz, que eleva e dá cumprimento à moral de Jesus, no fazer aos outros o que quereríamos que fizessem conosco. Regra universal de conduta até mesmo para as menores ações, que nos deve pautar em nosso relacionamento. Então, a nossa autoavaliação progressiva nos faz ver periodicamente o amadurecimento, conquistá-lo pelo nosso próprio esforço e melhorar. Proporciona assim a nós o estímulo em continuarmos na remodelação de nós mesmos, tirando o homem velho para colocar o homem novo. Vencidas assim as primeiras dificuldades, a misericórdia do nosso divino Criador já nos faz colher os primeiros frutos do nosso trabalho, em as manifestações das alegrias reconfortadoras do Espírito. Quem possa se interessar pela nossa doutrina como curiosidade e fica assim na constatação do intercâmbio e das manifestações dos espíritos, flutua assim na sua superfície. E quem se sente atraído pelas suas interpelações e busca no estudo informações sobre a sua contribuição ao conhecimento da origem, da natureza e da destinação de nossos espíritos, penetra nas camadas de suas bases. No entanto, aqueles pelo que já sofreram e na ansiedade de preencher o espírito ávido de perfeição, sentindo em profundidade os seus ensinamentos, oferecem um terreno sólido para a edificação progressiva da doutrina dos espíritos dentro de si mesmo, porque neles as transformações íntimas serão realizadas, e neles o Espiritismo cumpre o seu verdadeiro papel de redentor da humanidade. Portanto, se ainda não nos sentimos tocados em profundidade, e se nas nossas inquietações não estamos trazendo o conhecimento espírita para o terreno das mudanças do nosso comportamento, não estaremos assim aplicando a doutrina em benefício da nossa própria evolução. E não poderemos, a rigor, ser reconhecidos como espíritas. Poderemos ser profundos conhecedores da sua filosofia ou meticulosas pesquisas da sua ciência, o que nos conferirá apenas a condição de teóricos. A vivência, a aplicação, a exemplificação, a transformação são as características do espírito autêntico. E essa é a base estabelecida pelo nosso companheiro codificador Allan Kardec. Podemos falar que a reforma íntima ela pode ser feita em 6 perguntas. Primeiro, o que é reforma íntima? Então, segundo o nosso companheiro Ney Prieto, reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho,
não é? Carregado de tendências e erros seculares no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus, dentro e fora de si. A segunda pergunta: por que a reforma íntima? E ele nos diz: porque é o meio de nos libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós, conduzindo-nos compativelmente com as aspirações que nos levam ao aprimoramento do nosso espírito. 3. Por que a reforma íntima? Para quê? Para transformar o homem e, a partir dele, toda a humanidade ainda tão distante das vivências evangélicas. Urge, assim, enfileirarmos-nos ao lado dos batalhadores das últimas horas, pelos nossos testemunhos, respondendo aos apelos do plano espiritual e nos integrando na preparação cíclica para esse terceiro milênio. Quarta pergunta: onde fazer a reforma íntima? Primeiramente, dentro de nós mesmos, cujas transformações se refletirão depois em todos os campos da nossa existência, ao nosso relacionamento com os familiares, colegas de trabalho, amigos e inimigos, e ainda nos meios em que colaboramos desinteressadamente, como servir ao próximo. Isto é, dentro da nossa religião. Quinta pergunta: quando fazer a reforma íntima? O momento é agora. E já não há mais o que a gente esperar. Estamos vivendo isso. Ou a gente muda, ou a gente continua sofrendo. O tempo passa e todos os minutos são preciosos para as nossas conquistas, que precisamos fazer no nosso íntimo. E a última pergunta: como fazer a reforma íntima? Ao decidirmos trabalhar a nossa reforma íntima, que é de melhorar a nós mesmos, um dos meios mais efetivos é adentrarmos a uma escola de aprendizes do Evangelho, cujo objetivo central é exatamente esse. Com a orientação dos dirigentes num regime disciplinar, apoiados pelo próprio grupo e pela cobertura do plano espiritual, conseguimos vencer as naturais dificuldades de tão nobre empreendimento e transpormos as nossas barreiras. Daí em diante, o trabalho continua de um modo progressivo, porém com mais entusiasmo e maior disposição. Mas também, até sozinhos, podemos fazer a nossa reforma íntima, desde que nos empenhemos com afinco, vivendo coerentemente com os ensinamentos de Jesus. Espero que tenham gostado, anotem e vamos seguir, porque só assim o nosso espírito vai evoluir até a perfeição, através da nossa reforma íntima. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.